Muito bem, galera, estamos de volta com mais informações, mais notícias do Fluminense no canal do Lessa nesta quinta-feira. Hoje, quinta-feira, né? Se eu não me engano, pela manhã eu falei que era quarta-feira. Enfim, semana tá passando rápida. Domingo a gente tem pela frente mais uma decisões desses todos jogos que serão decisões até a vida do Fluminense for confirmado, o destino do Fluminense for confirmado neste Campeonato Brasileiro de 2024. Mas infelizmente, começo aqui com uma notícia que não é nada boa, muito pelo contrário, com muito pesar que eu compartilho com vocês aqui, para quem ainda não sabe, para quem acompanhou a história do Pedro Henrique, um menino maravilhoso, incrível, apaixonado pelo Fluminense, que infelizmente faleceu nesta quinta-feira. Ele sofre de uma doença muito rara, né? Ele já vinha tratando há muito tempo. O Fluminense fez esse post aqui, inclusive, lembrando, né, que na Libertadores de 2021 o Fred dedicou o seu gol da vitória contra o Cerro Porteño para ele que já lutava naquela oportunidade contra essa doença. Depois ele chegou a estar no Maracanã, a participar ali, até o contato com os jogadores, no vestiário. Eu não tive tanto contato assim com o Pedro Henrique, mas os poucos contatos que eu tive com ele sempre foram momentos ali muito bacanas, muito especiais. A família dele tem um carinho enorme por mim também, assim como tenho um carinho por eles. Então desejo de todo o coração muita força para vocês neste momento. Não tem palavras que possam amenizar isso, né? Só vocês sabem a dor que vocês estão sentindo, mas de alguma forma eu pude ajudar com algumas coisas para que o Pedro, que teve a ajuda de muita gente, né? De muitos tricolores apaixonados, que enxergavam nele também essa paixão, e em vida ele pôde viver momentos inesquecíveis, ele pôde viver histórias inesquecíveis, pôde estar ao lado de ídolos como o Fred. Então, enfim, muitas pessoas ajudaram o Pedro a realizar alguns sonhos também. Então, que fique com Deus, que vá na paz do Senhor e que, enfim, toda a família aí do Pedro Henrique, que vocês possam ter muita força nesse momento, é o que eu posso desejar de coração para vocês. Bom, como sempre, a vida tem que seguir e vamos falar sobre as coisas do Fluminense aqui, porque a gente está num momento de preparação. Hoje, quinta-feira, o Fluminense ainda fará mais 2 treinos aqui no Rio de Janeiro e no sábado viaja para Curitiba para enfrentar o Atlético Paranaense. E tem uma preocupação muito grande em relação aos jogadores que deixaram o campo, não necessariamente lesionados, mas preocupando bastante para esse jogo. Paulo Henrique Ganso e Keno, principalmente. Lembrando que John Kennedy foi cortado da partida. Ele sentiu dores antes do confronto, foi avaliado, passou por testes e acabou sendo cortado. O Nonato, por outro lado, conseguiu voltar nesse jogo, ficou no banco de reservas. Até de certa forma foi uma surpresa, porque a ideia era que ele demorasse um pouquinho mais a voltar, mas ainda bem, conseguiu se recuperar bem. Agora a preocupação fica por conta de Germancano. E aí é aquela dúvida, né? Se não puder contar com um ou com o outro, qual é o pior desfalque? Para mim, sem dúvida alguma, Paulo Henrique Ganso, apesar de que o Keno é o jogador que mais vem jogando, né? O Keno passou por um momento muito ruim, aliás, até o meio do ano foi uma temporada muito ruim, mas é inegável que nesses últimos jogos ele tem feito a diferença, ele tem, não só tecnicamente, mas correndo bastante também. Mas a questão é que o Paulo Henrique Ganso simplesmente não tem substituto, não tem. A gente viu o Renato Augusto nesse último jogo contra o Criciúma, um negócio assustador. O Lima ali não é a função dele, pode até jogar, já jogou algumas vezes, mas não é a função dele, e não tem outro jogador para essa função. Por mais que ele não tenha feito esses últimos 2 jogos, grandes jogos, por mais que ele não tenha tido tanto destaque, ele é o cara que justamente consegue fugir um pouco dessa pobreza do Fluminense, que é levantar a bola na área para ninguém. Não ter o Ganso, para mim, é um desfalque muito, muito grande neste momento de definição da competição. Mas vamos lá, o que eu tenho de informação? Depois do jogo, o Ganso disse para pessoas próximas ali que estava doendo, levou uma pancada, mas que a princípio não seria nada sério, tá? E essa avaliação, ela vai ser diária, dia a dia, porque como é uma pancada ali na coluna, essa dor não tem como você prever se amanhã já vai estar 100%, ou 90%, ou 80%. É algo que tem que ser observado no dia a dia com o decorrer das atividades, além de, claro, de toda, enfim, a preparação para tentar amenizar isso.
Então ele vai ser observado até o sábado, mas hoje a tendência é de que tanto ele quanto o Keno, é de que ambos tenham condições de viajar no sábado, tá? Até porque é um momento de sacrifício, que exige sacrifício, né? Todo mundo vai ter que dar o máximo. Bom, isso é o mínimo que a gente espera, né? E a previsão é essa, a gente vai ter que esperar até o sábado. O Keno, até então, a princípio não era uma situação que preocupava tanto, teve um susto ali no primeiro tempo, depois ele deixou o campo mancando, mas hoje o que eu posso dizer para vocês é que a expectativa é positiva em relação a ter os dois à disposição. O John Kennedy a gente vai ter que aguardar, ele não vem sendo titular, não vem entrando tanto no time, enfim, é uma opção a menos ali no banco de reservas, para quem acha que de fato ele pode ajudar de alguma forma nessa reta final aí, o que eu acho um tanto quanto improvável, infelizmente, mas ele passou por aqueles testes, continuou com dores e também vai ser reavaliado nos próximos dias. Então o panorama é positivo neste momento, mas ainda não dá para cravar nada, porque a gente vai ter que aguardar o desempenho de todos ao longo desses 2 dias de treinamento, e eu espero que a gente não tenha nenhuma surpresa negativa até lá, porque por mais que não estejam, ou por mais que pouca gente esteja jogando alguma coisa de fato, quanto menos jogadores, quanto menos opções para esses jogos importantíssimos, obviamente, pior para o Mano Menezes montar o time. Bom, a gente sabe que, ao que tudo indica, a barca do Fluminense vai partir pesada no final do ano, principalmente se esse rebaixamento para a Série B for concretizado, que a gente não espera, o que a gente não deseja, mas sabemos existe uma grande possibilidade. E o capitão dessa barca tem tudo para ser Felipe Melo. Porque passou batido, essa notícia ela saiu no dia do jogo contra o Criciúma, então bem ali quase na hora da partida, então estava todo mundo em torno daquilo ali, do jogo que era muito importante, mas o Felipe Melo levou uma punição do STJD, uma punição de 5 jogos de suspensão, multa de R$6 mil, e portanto, se o Fluminense vai recorrer dessa decisão, mas se o tribunal manter essa punição, ou reduzir para 3 jogos pelo menos, o Felipe Melo não terá mais condição de jogar neste campeonato brasileiro, o que por sinal seria uma boa notícia. Mas se não houver também uma renovação contratual, o que eu espero também que não aconteça, com isso chegaria ao fim a passagem de Felipe Melo pelo Fluminense, e acho que até pelo que ele fez ano passado, pelo que ele fez desde a chegada ao clube, eu acho que essa trajetória merecia ter um fim diferente. Mas infelizmente ele também está colhendo um pouco do que vem plantando aí nessa reta final de contrato, e se não houver nenhuma mudança, a princípio ele não ficará no Fluminense para a próxima temporada. A tendência hoje é essa, tá? Nos bastidores a tendência é essa, apesar de não termos uma confirmação e apesar de sabermos que o Felipe Melo deseja essa renovação contratual. Mas hoje a expectativa de fato, e isso deve ser confirmado após o fim do ano, é de que ele não siga no Fluminense, e se essa punição for mantida, ele não vestirá mais a camisa do Flu. E aí outros jogadores provavelmente vão entrar nessa barca. Essa notícia publicada aqui pelo GE, essa informação que vem lá do Uruguai, o Nacional do Uruguai está em meio a uma corrida eleitoral, um processo eleitoral. E o Flávio Peckerman, que é empresário do Davi Terans, exatamente empresário do Terans, ele está formando uma chapa, fazendo parte de uma chapa Nacional Infinito, com o candidato à presidência Ricardo Vairo. E aí ele manifestou a possibilidade, o interesse de contratar o Marcelo para o Nacional. Ele disse aqui, tem um jogador que tem 5% de chance de vir, é uma utopia. Me respondeu e disse que está tirando tempo para ver o que faz a vida. Marcelo não virá por dinheiro, e também estou atrás de um jogador importante que está no Brasil. E aí ele falou que esse jogador é Terans, está atrás. Ele é empresário do Terans. Atrás no sentido de ele precisa costurar um acordo com o Fluminense para isso, basicamente. Ele fala que essa contratação é difícil, mas não a descarto. Peñarol já fez um trabalho importante durante muitos anos, aí deve ter um outro contexto, ele pergunta. Seria lindo contratar o Terans, mas por enquanto não quero compromisso, firmar compromisso, diz aqui o Flávio Peckerman. Bom, isso é um sinal muito claro, forte, evidente, de que o Terans também é outro que deve fazer parte dessa barca do Fluminense e não deve permanecer para a próxima temporada, o que faz total sentido. Agora,
assinou um contrato de 3 anos com o Fluminense. Esse jogador custou 14 milhões de reais ao Fluminense. E aí, o Fluminense vai ceder esse atleta de graça, não vai ter nenhuma compensação financeira, porque obviamente não vai chegar nem perto do que pagou por ele, vai ceder por empréstimo, vai rescindir um contrato para evitar um prejuízo ainda maior. Ele fala que não é fácil porque se trata de uma contratação complexa por essa questão contratual envolvendo o Fluminense. Mas o Terence passou o ano inteiro sendo um fantasma no CT Carlos Castilho. Não, na verdade, um fantasma nos jogos, porque no CT ele está todo dia treinando. Aparece nas fotos, vida normal, está trabalhando, está lá fazendo o trabalho dele. Não foi utilizado pelo Diniz, que na época tinha pedido a contratação, não foi utilizado pelo Mano Menezes, 2 treinadores. É realmente um grande mistério o que aconteceu com esse jogador nessa temporada de 2024, porque foi o que eu sempre falei, uma coisa é você não tá bem, tá mal, entra em alguns jogos, tem menos oportunidades, uma coisa é você não entrar nunca num momento de crise onde ninguém tá jogando, ou muito pouca gente tá jogando alguma coisa nesse time. É realmente assustador e bizarro o que acontece, mas, enfim, essa é a realidade e acho que não resta outra saída a não ser o Fluminense tentar um acordo para minimizar, para não levar ainda mais prejuízo do que já levou nessa negociação pelo Terence. E por falar em Barca, a novela vai se arrastar até o fim da temporada, imagino que somente até o fim da temporada mesmo. Mais um portal turco, o Aslan Portal, publicou a informação de que há já um princípio de acordo entre Galatasaray, Ares e Fluminense. Destaca que ele tem contrato até 2026, que rejeitou a oferta contratual, e volta e meia tem sempre um portal na Turquia publicando alguma coisa. E se estão publicando é porque alguém está recebendo informações. E isso é um tanto quanto óbvio. O Ares dificilmente vai continuar no Fluminense, ainda mais se for para a Série B. Ainda mais se for para a Série B. Então, sendo bem sincero, eu acho que de uma forma geral todo mundo está bem de saco cheio com essa história, ainda mais pelo momento que a gente está vivendo. O Fluminense precisa de jogadores que queiram jogar no Fluminense, que queiram vestir a camisa do Fluminense. Ponto. Simples assim. Não quer, meu amigo? Vai embora. Dá um jeito, rescinde contrato, rescisão amigável que falam, né? Rescinde contrato, vai procurar outra coisa para a vida, vai caçar um outro rumo. O Fluminense precisa, na Série B ou na Série A, de jogadores que queiram defender, que queiram honrar a camisa do Fluminense. Inclusive, é o que está faltando a muita gente e por isso o time está quase sendo rebaixado para a Série B. Então, certamente, John Ares vai seguir o rumo dele ao fim da temporada, assim como outros vão seguir, e a gente vai continuar. Aonde? Só Deus sabe. Olha só, pessoal, mais uma promoção nesta Black Friday da Foot Fanatics. Essa camisa 3, essa linda camisa do Fluminense, camisa do Cartola do ano passado, R$ 199,90 na Foot Fanatics. Essa aqui não tem o cupom Jornada 10, porque ela já está na promoção, então não dá para utilizar o cupom nessa camisa aqui, tá? R$ 199,90. Se você pagar no Pix, você vai ter 10% de desconto. Aí tudo normal. E também tem, olha só essa aqui que eu separei aqui para vocês, essa camisa de aquecimento. Essa aqui na verdade é juvenil até 14 anos, você quer comprar para o seu filho, para o seu sobrinho, o primo, enfim, seja para quem for, R$ 129,90, 10% pagando no Pix, mais 10% utilizando o cupom Jornada 10. E tem vários e vários outros produtos do Fluminense. Essa camisa aqui já esteve mais cara, inclusive bem mais cara, essa camisa do Fábio, que é a camisa de goleiro 2024, R$ 179,90. Tudo isso aqui você pode utilizar cupom Jornada 10 para ter desconto lá na Foot Fanatics. Aproveite a Black Friday, já compra o presente de Natal, já garante logo o presente de Natal. Já vai, seja precavido, planeje a sua reta final do ano para distribuir presentes aí para a garotada. Para a gente fechar, mais cedo eu trouxe a informação de que o Branco vai representar o Fluminense no sorteio do Mundial da FIFA como Legend, né? A FIFA quer um jogador histórico de cada clube, representando cada clube, mais um dirigente. Então, eu trouxe a informação, o Branco, tricampeão carioca, campeão brasileiro de 84, vai ser o ídolo representando o Fluminense nesse sorteio, porque é um cara que tem representatividade na CBF, é muito conhecido na FIFA, campeão mundial, evidentemente, e o coordenador administrativo do Fluminense, Marcelo Penha, vai representar o Fluminense. O GE, o amigo Gustavo Garcia, confirmou a informação do Branco, que eu publiquei mais cedo. Ele acrescentou que, de fato, como eu até imaginava, o presidente Mário Bittencourt não vai viajar para os Estados Unidos devido à situação delicada do time no Campeonato Brasileiro. Vai ficar por aqui. Com isso, Marcelo Penha vai representar o Fluminense ao lado do Branco
no sorteio na próxima semana que vem, no próximo dia 5, quando iremos conhecer, semana que vem não, na outra semana, 5 de dezembro, quando iremos conhecer os adversários do Fluminense no Mundial de Clubes. Eu quero muito falar desse Mundial com alegria, com expectativa, depois que esse pesadelo de 2024 terminar e a gente permanecer na Série A. Quero muito, muito mesmo. Valeu, gente. Deixa o like aí, por favor, se você não deixou. Se inscreva aqui no canal. Se você não está inscrito ainda, verifique aí para ter certeza, tá? Ative as notificações, porque aí você não perde nada do que acontece aqui no canal do Lessa e, portanto, fica sabendo de tudo do Fluminense. Um abraço, valeu!